pessoas, tudo bem? Mais uma vez eu tô aqui nesse canal pra gente falar sobre adoção. O assunto de hoje é um pouco delicado. É amor entre irmãos, né? Quando a gente adota aí pré-adolescentes, adolescentes, já tem um filho em casa e aí eles podem confundir esse relacionamento e esse sentimento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você já gostou do tema, ficou interessado, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Já deixa o seu like, compartilha aí no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no Facebook. Vamos ajudar a informação chegar para todo mundo e esse canal crescer. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, eu recebo muitas mensagens e eu tive experiências de adotar o quê? Adolescentes na mesma idade, né? Eu já tinha o Danilo e o Daniel e aí eu trouxe a Yasmin e a Clarice e aí ficaram 4 adolescentes com os sentimentos da flor da pele. E eu recebo muita preocupações, muitas mãezinhas que me perguntam: Natália, eu tenho um filho de 14 anos, eu vou adotar uma menina de 13, uma menina de 14, como é que fica? E se eles se apaixonarem? E se eles se relacionarem? Como é que fica? Bom, a primeira dica que eu vou dar, e não foi uma dica que eu fiz e eu deveria ter feito, é terapia antes mesmo do outro filho chegar. Para que essa criança e esse adolescente entenda mesmo que vai vir por aí um irmão, tá? E não um amigo, uma paquera e um futuro ficante. Por mais que eu dialogava sobre isso, meus filhos queriam e pediam por irmãos, hoje eu percebo que seria extremamente necessário uma ajuda com um psicólogo para trabalhar um pouco melhor esse relacionamento e esse sentimento antes mesmo que ele chegasse, né? E aí, Natália, seus filhos namoraram? Não, gente, meus filhos não namoraram, graças a Deus, mas isso acontece muito. Eu vou deixar pra vocês a dica de uma série que, apesar dela ter um pouco de enredo adolescente, ela aborda diversos assuntos importantes dentro da adoção e a trama principal é irmãos adotivos que se apaixonam. Como a família lidou, como as crianças lidaram com tudo isso. E isso é uma coisa que realmente acontece. Essa série se chama The Foster. Você encontra aí pela internet, se eu não me engano, na Netflix, mas você acha de fácil acesso se você pesquisar no Google. Bom, vamos lá, vamos falar sobre isso. Vale lembrar que dos 10 aos seus 18 anos, a sexualidade da criança e do adolescente está sendo aflorada. Alguns mais rápidos, outros mais devagar. Alguns é só lúdicos, outros é realmente físico e hormonal, mas isso está sim acontecendo e a racionalidade, o psicológico e a maturidade deles está bem mais devagar do que a sexualidade. Então sim, quando a gente adota crianças com a mesma idade do outro filho que já está em casa, independente se for adotado ou não, pode se enrolar das crianças se apaixonarem. Natália, como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Já me apaixonei por outro adolescente, meu filho é adolescente, o que eu vou fazer? Gente, eu vou falar pra vocês coisas que eu mesmo tomei conta, tanto quando a Clarice chegou, quanto a Yasmin chegou. A primeira coisa é ter conversas sérias. Aqui a gente sentava quase que todos os dias para chamar a atenção e falar: vocês são irmãos, tem que se portar como irmãos. Nada de ficar sentadinho, grudadinho, nada de ficar abraçadinho. Nada, gente, a gente nunca pegou eles fazendo nada, a gente nunca viu, mas a gente tinha esse cuidado e é importante que vocês tenham. Então todos os dias, no primeiro mês, a gente sentava e passava o sermão ali, chamava a atenção e explicava: vocês são irmãos, vocês são irmãos, vocês são irmãos. Uma outra coisa é fazer atividade em que eles precisam cooperar como irmãos. Sabem que eles precisam solucionar e resolverem junto, mas de uma forma mais fraternal, nada corpo a corpo. Porque às vezes a gente acha que é natural uma menina de 10, 11 anos e um menino de 10, 11 anos ficar abraçadinho, ficar de mão dada. São irmãos. Não, gente, não é normal. Principalmente no começo, em que eles estão estreitando os laços, em que os sentimentos estão se aflorando e os hormônios estão à flor da pele. Então,
o ideal é que você corte certo tipo de intimidade. Fala, vocês são irmãos. Nada de ficar sentadinhos dividindo coberta, nada de ficar no quarto de porta fechada, nada de ficar sozinho, nada de ficar de mãozinha, nada de ficar de bracinho e de beijinho. Isso não é natural. Por quê? Quando você era adolescente, você tinha ali o seu irmão, o natural era o quê? Vocês se engafinharem, vocês se pegarem. Então não é natural que um menino de 15 anos e uma menina de 15 anos que acabaram de se conhecer fique de amores. Então, se você vê qualquer coisa do tipo, você já corta e já estreita. Isso vale tanto para menino e menina, quanto menina, menina, menino e menino, porque os hormônios estão à flor da pele e o entendimento ainda não. Então, às vezes, eles nem fazem por tal maldade, mas pode acontecer. Então a gente tem que fazer esse paralelo e ficar sempre de olho. Fiquem de olho, dica 2. Gente, abram os olhos, não fiquem passando a mão na cabeça dos seus filhos, achando que eles são santos perfeitos e que nunca vão errar e que nunca vão dar essa mancada, tá? Eles são jovens, acontece. Então fica de olho aberto. Dica número 3. Não deixe sozinho. Nos primeiros meses, esquece. Natália, eu preciso trabalhar. Não deixa sozinho. Pede para alguém olhar, põe num curso, troca o horário de escola. Não deixe eles sozinhos nunca, jamais. Principalmente se eles já tiverem a sexualidade bem aflorada em questão de beijar, de abraçar. Não deixe. É muito importante você entender que por mais que a sua ansiedade de mãe já estava grande ao ponto de você escolher pela adoção tardia e ter sido super legal e você já amar o seu filho, isso pode não ocorrer entre os irmãos. Pode sim acontecer e eles terem relacionamentos irmãos, como pode não. Um exemplo, aqui em casa era só 2 meninos, então imagina, de repente chegou 2 meninas bonitas. A gente teve que ficar de olho, nunca aconteceu nada, a gente nunca teve dor de cabeça, mas sim precisa ficar de olho. Principalmente os meninos que têm muita curiosidade. Eu tava conversando esses dias com uma psicóloga e ela me falou que essa idade de 14, 16 anos é uma idade em que a sexualidade deles estão aflorando muito e é normal que eles curiam até mesmo os pais, né, ali ou os vizinhos e tal. Então é bom que você evite essa liberdade para que isso não aconteça. Outra coisa, se possível for, de preferência, não deixa que dividam quartos, não deixa de maneira nenhuma que dividam quarto, não deixa que se troquem um na frente do outro, mas é irmão dentro do seu coração. Para eles, esse relacionamento, esse elo afetivo ainda está sendo construído. Então não deixa que fique sozinho, não deixa que veja o outro, não deixe roupa muito curta, roupa muito indecente. Aqui no meu caso eu tenho meninos, eu peço para que eles não fiquem sem camisetas, né? Agora já faz 2 anos aí, então eles já estão com esse sentimento mais bem resolvido. Mas eu sempre falava, nada de ficar sem camiseta, nada de dormir de cueca, porque aqui em casa se dorme de porta aberta. Então nada de dormir de cueca, que eles tinham esse hábito, né? Sempre bater quando as meninas estiverem de porta fechada, sempre bater no banheiro. Então você precisa ensinar tanto as meninas quanto os meninos, tá bom, gente? Então é muito importante você saber que isso pode sim acontecer, tá? Existem irmãos adotivos que eles flertam ali logo no começo, tipo, fica olhando, fica encarando, aí quer fazer tudo o tempo todo junto. Só que aí com a intervenção dos pais, com a intervenção de um profissional, esse sentimento se quebra e o laço fraterno, o laço ali entre irmãos acontece e eles seguem como irmãos a vida inteira. Porém, acontece sim, se a família não tomar conta, se a família não observar, desse laço fraterno não acontecer e o que acontecer ser o laço mesmo romântico e ágape, né? Porque não houve essa intervenção, não houve esse cuidado, tá bom? Então o ideal é que você não deixe sozinho, em que você coloque limites nas brincadeiras. Um exemplo aqui é que eu tenho 2 meninos e era muito comum que eles brincassem entre eles ou com meu esposo de lutinha. E aí agarra, pega e rola no chão e tal. E quando a Clarice chegou, eles queriam brincar assim com ela. E a Clarice, ela era bem molequinha quando ela chegou, ela era bem meninão. Hoje ela é bem feminina, não gosta mais de brincar disso. Mas quando ela chegou, ela era. E aí eles queriam brincar, e aí a gente teve que podar e falar, não dá pra brincar assim, porque ela tem seios e a sua mão pode passar, e é falta de respeito. Não dá pra pegar do mesmo jeito que pega no menino, abraçar, ficar agarrando, rolando. Não dá. Tem que cortar essas brincadeiras.
E aí às vezes a gente fala, mas é só uma brincadeira. Realmente, gente, é só uma brincadeira. Mas se a criança tá ali, com os hormônios da flor da pele, a sexualidade, toda a curiosidade, às vezes o passar de mão, o pegar, já floresce algo mais, tipo, nossa, é diferente. E aí você coloca com o fato de que eles ainda não têm o sentimento fraternal, então isso pode explodir. Então o ideal é que vocês tomem todo esse cuidado, né? De tipo não usar roupa curta. Eu tive que conversar tanto com a Clarice quanto com a Yasmin sobre vestimentas. Tipo, não dá pra usar roupa curta. Quer usar roupinha curta pra dormir, que a porta, elas fecham a porta por elas serem meninas, né? Se caso quiser a porta fechada e tal, ok. Mas andando pela casa não dá pra usar vestido curto, não dá pra usar roupa transparente, não dá pra ficar sem sutiã ou topinho de ginástica, não dá pra ficar de shortinho curto. Danilo me esbilhotando ali pela janela, tá vendo? Ele me esbilhotando pela janela. Então isso tudo é coisas que você vai ensinar e que parecem banais, parecem bobas, mas que podem sim te prevenir de dor de cabeças futuras, tá bom? Porque uma vez seu filho é seu filho, não tem mais o que fazer. Mas e aí se seus filhos estão namorando? Se você pega eles namorando, beijando, como é que faz? Graças a Deus eu não tive um susto desse, mas eu tive sim que impor limite, eu tive que ficar muito em cima, eu tive que colocar muitas regras e eu não podia descansar. Era o tempo inteiro, todas as portas abertas e eu e o Marcelo sempre de olho. Quando não era eu chamando atenção, era o Marcelo, e o Marcelo chamava atenção mesmo. O Marcelo brigava quando via qualquer coisinha, qualquer sinônimo de uma brincadeira que não era fraternal ali, de um olhar que não era fraternal. Então esse é um cuidado que o papai e a mamãe vai ter. Então se você pretende adotar filhos de idades aproximadas, tenha esse cuidado. E eu sei que muitos casais, muitas mulheres, muitos homens precisam trabalhar. Então você pode arrumar a agenda para que eles não fiquem sozinhos, porque nos primeiros meses, no primeiro ano, o ideal é que isso não ocorra, que tenha sempre um adulto vigiando, tá bom? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha aberto os seus olhos com uma coisa que talvez você não sabia, que você se prepare de todas as formas para a adoção tardia e principalmente que você não tenha vergonha de pedir ajuda, mas esteja de olhos abertos o tempo todo, independente se o seu filho é biológico ou se o seu filho é adotado, isso não muda os comportamentos de adolescente, os comportamentos de criança, a formação de caráter, as confusões psicológicas. Então esteja sempre de olho aberto e não seja aqueles pais que nunca vejam maldade. Eu nunca vejo maldade no meu filho nunca é capaz de fazer nada de errado. Não seja esse pai que passa a mão na cabeça, porque você vai estar estragando o seu filho. Então tenha maturidade e enxergue as coisas como elas realmente são. Lembre-se de como você agia nessa adolescência, nessa idade tão delicada, tão complicada. É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.